Quem é, pois, o seu servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Os versículos finais de Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, tratam da parábola dos escravos responsáveis. Era comum, nos tempos antigos, um chefe de família rico ter um escravo mordomo que cuidava de sua propriedade, ficando a encargo dele alimentar os outros escravos da casa. O chefe da casa muitas vezes viajava para lugares distantes, deixando para o seu escravo mordomo a responsabilidade de cuidar dos outros escravos. Na ausência do chefe de família, o escravo mordomo poderia se aproveitar e abusar de sua autoridade e espancar os outros escravos. Ao fazer isso, esse escravo acabava causando danos à propriedade do chefe de família. Quando Mateus diz que esses escravos sofrerão prantos e ranger de dentes, isso implica em uma punição para os que não estiverem preparados quando Cristo vier para punir os judeus. Os discípulos devem estar fazendo a vontade de Deus o tempo todo. O servo mordomo não foi um servo que esperou fielmente o seu senhor. Antes, fez tudo o que a vontade do seu senhor desaprovava. O ponto alto dessa parábola contada por Cristo é o do discípulo alerta. É sobre a consequência de que não está de pé diante de Jesus. Mais uma vez, Jesus alerta os discípulos sobre a urgente necessidade da vigilância. Mas talvez alguém dirá que se Mateus 24 falava da vinda de Jesus em julgamento contra Israel ainda no primeiro século, isto eliminaria a vigilância dos cristãos atualmente. Este tipo de afirmação vem de pessoas que foram acostumadas com a ameaça dentro das igrejas. Se tem um ensinamento que vem sempre carregado de ameaças nas denominações cristãs, é o ensinamento sobre o fim dos tempos. Os pastores não conseguem falar da volta de Jesus se não tiver o fator ameaça no meio. Ninguém precisa de ameaças sobre o tempo do fim para ser fiel a Cristo. É hora das pessoas começarem a amadurecer e decidir se querem ou não serem servas de Cristo. É absurdo que alguém que se diz amigo do bem precise que a vinda de Cristo lhe seja por ameaça, para que possa se endireitar nos caminhos retos do Senhor. Independente da segunda vinda de Cristo, temos que ter uma vida correta em qualquer tempo. Os santos do Antigo Testamento, que estavam bem mais longe da segunda vinda de Cristo do que nós, também não teriam que vigiar e ter uma vida correta? Davi, que viveu milênios antes de Cristo e bem mais longe do que nós estamos da segunda vinda de Cristo, também não precisaria vigiar? Ou você é um cristão, ou você não é. Ou você é um servo fiel e prudente, ou você é um servo mau. E pelo amor de Deus, decida-se. Mas alguém dirá que Cristo adverte várias vezes sobre a questão da vigilância em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Sim, ele adverte. Observe o que ele disse em Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder
e está em pé na presença do Filho do Homem. Temos de lembrar que a época dos discípulos foi muito decisiva. Foi uma época de perseguições e tentações horríveis. Eram dias de calamidade que, se não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Sem contar que a vinda em julgamento contra Jerusalém seria repentina e pegaria muita gente de surpresa. Essas palavras de advertência não perderam sua validade. Elas são mais fortes ainda para nós, pois vivemos no tempo em que podemos achar que o Senhor demora-se para vir e assim podemos agir mal. Cada época tem o seu contexto histórico, cada época tem a sua ênfase. A ênfase dos discípulos em vigiar era porque eles sabiam que dentro daquela geração Jesus viria em julgamento. Os crentes são muito simplistas quando dizem que alguém poderá ser pego de surpresa no dia da segunda vinda de Cristo. Eles pensam que se alguém estiver pecando na hora em que Cristo vem, o mesmo não poderá ser arrebatado. A questão não é o pecado maior ou menor sendo cometido no exato momento da vinda de Cristo. A questão está no fato do perigo da apostasia, do endurecimento do coração por causa do desvio da fé. A apostasia é sem volta porque a pessoa se endurece de tal forma que torna-se impossível renová-la para o arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6 e Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31.